A gente falar hoje um pouquinho a respeito da transformação ou as transformações do espaço em razão da modernização ou as novas técnicas ou tecnologia. Por que é importante e interessante a gente entender como funciona essa transformação? Porque no decorrer da história, o homem ele sempre viu a necessidade de transformar o seu espaço. O espaço ele é o resultado, o espaço geográfico é o resultado dessas transformações. Por volta da Idade Média, a gente tinha a produção em pequena escala. Existia a agricultura na época do feudalismo, e depois a gente percebe que o homem passou a dominar a manufatura. Os seus artesãos eles começaram a se organizar e começaram a produzir em pequena escala, mas de certa forma organizada, nas chamadas oficinas. Depois disso, a gente percebe que a tecnologia avançou e começou a criação e invenção das máquinas, o período da maquinofatura. A Revolução Industrial ela mudou a cara do mundo, mudou o modo de produção. Essa revolução ela começou especificamente no século XVIII, com a invenção de algumas máquinas, como a máquina de tear, a máquina a vapor, por James Watt, né, no século XVIII, e foi o período do início da chamada Revolução Industrial. O início dessa Revolução Industrial, a produção era feita usando principalmente como fonte de energia o carvão mineral. A segunda fase da Revolução Industrial ela ocorreu no século XIX e até metade do século XX, com a produção de outras máquinas, a invenção de várias máquinas e o uso intensivo do carvão mineral e do petróleo, já que o petróleo foi descoberto nos Estados Unidos em 1859. A exploração dessas fontes de energia, elas caracterizaram esse período do final do século XIX até o início ali, até os anos 30 do século XX. E a gente teve o surgimento de várias invenções, como o telégrafo, o telefone, a invenção do televisor, a invenção do próprio carro, né, dos primeiros carros com motor, a explosão interna, por diesel, né, um alemão, e outras invenções elas surgiram. A terceira fase da Revolução Industrial ela começou nos anos 70. Nesse caso, as fontes de energia começaram também a mudar, passou-se a usar energias limpas, além de usar o petróleo, que continua sendo a fonte mais usada do mundo, e o próprio carvão mineral, mas passou-se a usar a eletricidade, as hidrelétricas, passou-se a usar a energia solar, a energia eólica, as geotérmicas, fontes também como a energia fotovoltaica e outras fontes limpas. E nesse período, o que a gente percebe, as invenções elas também mudaram. Ocorreu um grande avanço, né? Os computadores que surgiram já nos anos 40, como o grande ENIAC, na época da Segunda Guerra Mundial, esses computadores eles foram avançando ainda mais. Ao invés de usar válvulas, passou-se a usar os transistores e hoje os microchips, né, que são ainda mais evoluídos. Então a robótica nos anos 70 ela passou a ter uma importância maior, a cibernética também e a própria tecnologia da informação. Os primeiros celulares surgiram a partir dos anos 80, e mais se intensificou ainda nos anos 90, e a tecnologia avançou ainda mais. Os satélites também. Aqui no Brasil a gente tem alguns tecnopolos, regiões que a gente vê essa tecnologia bem avançada, como Campinas, São José dos Campos, a região de São Bernardo também. A produção de satélites é uma característica nesse período. Além também da engenharia genética, que faz parte dessa fase começou nos anos 70 com a terceira revolução industrial. A quarta revolução industrial ela começou especificamente no século XXI. O avanço da internet é um exemplo disso. A internet hoje já está praticamente na sua quarta geração e a tecnologia ela continua avançando. Então a gente percebe que essas mudanças elas mudaram o modo de produção. Ao invés da pessoa fazer um produto de forma artesanal sem tanta destruição do meio ambiente, hoje a produção em larga escala ela é bem evidente, mas também destrói muito os nossos ecossistemas, e o planeta é bem afetado. E as transformações no espaço geográfico são muito mais intensas e são mais visíveis. Então é isso aí, gente. Um abraço.